Aleluia. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. A palavra do Senhor diz que aquele que não perder a sua vida não acha, né? Não achará. Mas é um jogo de palavras, né? Mas quando nós entendemos que perder a nossa vida, entregar a nossa vida, a direção da nossa vida ao Senhor, nós encontramos a nova vida, né? Tem sido assim com você? Porque tem sido assim comigo, né? E eu gostaria de mostrar para você que a vida do cristão, ela não deve mais estar no nosso controle. Quando nós estamos controlando muito a nossa vida, significa que nós assumimos o controle e não está no controle do Senhor. Por quê? Porque o amanhã pertence ao Senhor, nós não temos o controle disso. Nós podemos descansar o nosso amanhã sabendo que o controle está nas mãos do Senhor. Temos que lembrar que a nossa vida é para testemunhar, não é isso? Então, às vezes, Deus permite coisas na sua vida e na minha vida, não é porque Ele vacilou no cuidado. Chega às vezes uma coisa que nos ameaça e às vezes o cristão fica assim, mas poxa, Deus é Deus, por que não me livrou disso? Calma. Ele está querendo trabalhar não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu lembro há mais de, 18 anos, não lembro mais as datas. Mas assim, há muito tempo atrás, quando eu me converti, eu passei por muitas dificuldades, a igreja já conhece a história, e na época eu não entendia por quê. Existem várias razões me ensinando a desapegar das coisas materiais e me apegar ao Senhor, mas a obra era muito maior do que só alcançar a minha vida numa profundidade maior. Eu não percebia isso claramente, mas a minha família, onde meu pai estava envolvido com feitiçaria, minha mãe envolvido com muita idolatria, o meu irmão se dizia ateu. As situações que eu estava passando, os meus pais ficavam muito angustiados, porque houve uma falência na família, então ele não tinha como resolver, estava falido. E aí quando eu ia para casa, meus pais perguntavam como eu estava, eu falava assim, tudo está bem. Mas eles sabiam que eu estava passando um pouco de privação de alimentos, não tinha roupas adequadas, eles viam, né? Eu me vesti. E um dia minha mãe me parou e falou assim, Maurício, por que você fala que está bem? Nós aqui estamos passando necessidade, você lá deve estar passando muito mais. Sua mãe chora toda semana por saber que você está passando necessidade lá. Eu falei, mãe, não chore, eu estou feliz. E aí ela falou assim, meu filho, estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Essa igreja está fazendo um troço na tua cabeça. Menino, você está emagrecendo e você está com um sorriso no rosto. Aí, passou várias situações. Aí depois de um tempo, a minha mãe começou a pedir para eu orar por ela. Mas eu já orava por eles há muito tempo. E eles cada vez se enfiavam mais em umas coisas esquisitas lá. Aí um dia, quando ela começou a pedir várias vezes para orar, eu falei assim, mãe, por que você está pedindo para eu orar? A senhora disse que eu sou um fanático. A senhora disse que eu estou ficando louco, que fizeram lavagem cerebral em mim. Então por que a senhora quer que uma pessoa deste naipe ore pela senhora? Porque eu vejo que quando você ora, as coisas acontecem. Eu não sabia que ela estava notando isso. E foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo, resumindo a história para aqueles que nunca ouviram a história, porque meu pai que mexia com feitiçaria, que via coisas acontecerem naquele lugar onde ele achava que estava encontrando a intervenção, a proteção espiritual.
Meu pai, um mês antes de falecer, ele se rende a Jesus, e não foi por um sinal dentro de casa. Foi porque onde ele cultuava deuses estranhos, nunca tinham falado para ele do amor de Deus, nunca falaram para ele que Deus tinha preparado um lugar para ele, dizia só que ele ia ficar espiritualmente vagando de várias formas, evoluindo de outra forma, e algumas coisas iriam acontecer e tal, mas muito confusa a explicação, e aí ele quis entender por que eu estava na igreja. Meu irmão teve uma experiência tremenda. Ele falou assim: você é um fanático. Eu falei: você é ateu. Ele falou: pois é, mas não resolve nada. Resolve sim, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Irmão, já é direto e objetivo, né? Aí ele: ai, que bobagem, você acredita em inferno? Eu falei assim: olha, sabe por que eu acredito? Porque aqui do lado da sua cama tem um enviado das trevas que está aqui do lado da sua cama e que todos os dias você sente vontade de morrer. Aí comecei a falar aquilo que Deus já tinha me contado a respeito dele, e eu falei assim: o lugar dele fica aqui, e esse também vai um dia para aquele lugar. O dia dele também está contado, mas eu também ia para este lugar, só que Jesus me resgatou, e você pode ser resgatado também. Aí ele: que bobagem. Eu falei assim: vem aqui, fica neste lugar. Aí ele, todo peito cheio, né? Todo meio corajoso, meio com medo, né? Aí ele se colocou assim no lugar. Aí eu falei: o que você está sentindo? Aí ele: nossa, senti um arrepio. Eu falei assim: pois é, o bicho. Aí ele falou assim: você está ficando louco? O que é isso? Eu falei assim: o mundo espiritual você pode não ver, mas ele é mais real do que a sua existência. Já que você gosta de ler filosofia, e lia Nietzsche, e lia outros lá, né? Eu falei assim: olha, a existência do mundo espiritual é mais real do que a existência do homem, porque o mundo espiritual existiu antes do homem. Aí ele: aonde que você sustenta isso? Eu falei: no livro que você não acredita, mas que você sentiu a presença de algo hoje, você sentiu. E eu quero dizer para você que esse quer te destruir. Todos os dias você pensa assim, assim, assim. E o que aconteceu? Ele olhou para mim, começou a chorar e disse: é verdade. Mas ninguém aqui em casa sabe. E como você sabe? Eu falei: porque o amor de Deus é tão grande por você, que quando eu orei lá no quarto, Deus disse para eu vir aqui, porque você estava assim. E Deus quer mudar a sua história. Meu irmão se converte naquela manhã, né? Ali naquele quarto. E aí vem mudando a história. Vem mudando a história, né? Hoje meu irmão é pastor também, né? Prega a palavra de Deus. Minha mãe está acamada, né? Numa cama, não consegue se comunicar mais verbalmente, mas esse dia eu estava pensando sobre isso, fiquei maravilhado, porque antes de acontecer essas coisas com minha mãe, eu nunca vi uma evangelista como aquela. Todas as moças que trabalharam na casa da minha mãe se converteram a Cristo Jesus. Minha mãe viajava, ia para a casa da minha tia, cada ano era uma empregada nova, porque minha tia é muito ranzinza, né? Então todo ano uma empregada nova, todo ano uma conversão nova na casa da minha tia. Minha tia morava debaixo de uma Assembleia de Deus. Aí minha mãe falou assim: menina, você precisa arrumar um rapazinho direito, certinho, que anda bonitinho pela rua. E só tem crente assim, anda de gravatinha, anda de terninho, aquela igreja está cheio lá, vai no domingo lá. Olha o evangelismo dela, né? Minha mãe era assim, casamenteira, sabe? Tinha uma unção para casar o povo que eu vou te falar, né? Então, e ali, irmãos, várias pessoas se converteram realmente. E aí, baseado em tudo isso, eu quero ler esta passagem, para você entender
que o Senhor está perto. Mas se não vivermos o entendimento dessa palavra, não colocarmos fé nisso, o seu dia se torna pesado. As ameaças da vida vão fazer sentido para você mais do que a presença daquele que tudo pode ao seu favor. A palavra de Deus diz lá no Velho Testamento e no Novo Testamento: nada é impossível para Deus. Né? Olha lá o texto que diz, capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Esse texto, irmãos, ele está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, que fala da crucificação. Amém? Ontem, estive na nossa missão lá em Campestre. É interessante a estratégia do presbítero Renato. Uma palestra. Todo mundo acha que palestra não deve ser dada na igreja. Ah não, palestra não, a igreja é para pregar o evangelho. Verdade. Mas ele teve uma estratégia lá de fazer palestras para a comunidade. É um trabalho evangelístico através de palestras. Vários assuntos. E ontem foi sobre vícios. E aí ele pediu para eu ir lá para falar para os presentes lá sobre vício. Por que das pessoas entrarem em vício? Se é só a carga hereditária, se existe alguma outra questão. Daí vai. Eu estava chegando ali, 10 quilômetros de Campestre, caiu um toró. Mais um pé d'água que eu falei: Senhor, tem misericórdia da palestra. Com a chuva dessa, eu acho que não vai ter ninguém para abrir nem a igreja lá. Mas caindo um temporal, entra em Campestre, aquela chuva rachando de chover. Aí eu falei assim: ô Senhor. Aí eu chego na igreja, dou uma olhadinha assim na iluminação da igreja, falei: o pessoal está chegando ainda, né? Acendendo as luzes e tal. Irmão, eu vou falar para você, acho que não tinha 10 pessoas lá. Aí o presbítero, né, ficou todo constrangido, pastor, me perdoe, o senhor saiu lá de Alfenas, o senhor queria estar lá com os jovens, porque eu falei para ele que eu estou meio que junto com os jovens, o senhor queria estar lá com os jovens, o senhor vem aqui por causa de 10 pessoas, pastor. Eu falei: meu irmão, fique em paz, eu vim fazer o que você me pediu, eu vou fazer, com 10, com 20, com 100, não importa. E foi assim. Aí no meio da palestra, comecei a compartilhar Cristo, trazendo informação, vamos dizer assim, de conhecimento científico e as informações da palavra de Deus. Uma coisa linda ontem. Só tinha um visitante. E esse visitante estava assim, aparentemente meio sóbrio, meio, né? E fui falando. Aí o irmãozinho que trouxe ele, botou a mão no ombro, uma hora lá, e falou assim: você está ouvindo? A hora que ele pôs a mão no ombro do rapaz, o rapaz começou a se inclinar para trás, parecia, o rapaz do lado achou que ele ia desmaiar. Era outra coisa, né? Aí o cara já estava virando o olho e tal. Ele começou a abanar. Aí eu falei: queridos, uma pausa de 5 minutos. Aí eu falei assim: vocês entendem que o conhecimento científico é importantíssimo, mas nunca podemos desvalorizar o mundo espiritual, porque você acreditando ou não existe, e aqui está a prova.
o povo, uma parte da igreja meio assim ainda cético, né? Meio descrente das coisas espirituais. Interessante, né? Dentro da igreja só acredita em Deus, não acredita em demônios, né? Só acredita em Deus. Aí eles ficaram meio assustados ali. E, irmãos, foi lindo, sabe por quê? Porque depois que nós oramos, aquele homem levantou com um semblante totalmente diferente. Terminamos, a palavra tinha que ser dada. Foi feito um apelo. Esse homem veio à frente. Ele publicamente falou assim: eu nunca tive uma experiência dessa. Eu não entendo sobre Jesus, mas eu quero Jesus. Eu não sei como me libertar, mas eu entendi que Ele pode me ajudar a ser liberto dos meus vícios. E eu estou aqui na frente para dizer que eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto. Aí ele olhou para mim, eu falo para quem? Para o senhor ou para quem? Eu falo, não, você fala para Deus. Ele, eu quero ser liberto. O homem ousado, eu quero ser liberto. Eu falei assim, e Deus ouviu a sua oração. Foi lindo. A hora que acabou ali, ele não queria sair. A gente foi tomar um cafezinho, porque a coisa gostosa de obra missionária é que quando ela não está muito grande, aí tem cafezinho, tem bolachinha, tem não sei o quê, e você vai ficando, é aquela comunhão gostosa. E ele ficou lá. Ele ficou e falou assim, olha, para o pessoal que ficou, eu vou dizer para vocês, não é para agradar, eu estou sentindo uma coisa muito diferente, é muito bom. Quando que tem outro culto? Aí começou a perguntar tal. Essa palavra aqui, irmãos, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Deus está perto. Jesus está perto, irmãos. Ele está perto. Ele está perto para te auxiliar. Ele está perto para tantas coisas. Ele está perto para aquilo que você precisa. E Ele está perto não porque você precisa de alguma coisa. Irmãos, Ele está perto porque você e Ele, quando você conhece a Deus, você descobre um relacionamento maravilhoso. Ele não está perto para ser um empregado nosso, para intervir nas nossas causas só, não. A coisa mais maravilhosa na vida cristã não é ver a cura e ver a libertação. O mais maravilhoso é saber que quando eu ando na rua, eu não me sinto mais só. Por quê? Porque eu não estou mais sozinho. Eu ando, converso com Deus. O véu do santuário foi rasgado. Você pode entrar na presença de Deus como o sumo sacerdote podia entrar. Aquele homem era o único que poderia ouvir a voz de Deus naquele lugar. Ele recebia a orientação de Deus e depois ministrava ao povo. O véu do santuário se rasgou. Entra na presença de Deus, meu irmão. Entra na presença de Deus, vai conversar com Ele, vai ouvir o Senhor. Pastor, eu oro, mas eu não ouço. Então por que você para de orar? Continua, insiste. A primeira vez que eu tive a maior experiência que eu tive com Deus, em termos de ouvir Deus, foi 3 dias de jejum e oração. Nossa, precisa de tudo isso? Não sei, para mim precisou. Mas o que faltou? Nada. Eu cheguei, ouvi na minha igreja, aonde eu ia, a pessoa que dirigia a igreja, ela era uma pessoa com profunda intimidade com Deus. Eu admirava aquilo. A gente chegava, perguntava, ela sempre tinha uma resposta com sabedoria. Quando a gente falava alguma coisa, ela falou, não sei, mas eu vou orar. Encontrava com ela de novo, Deus me disse isso, isso e aquilo. Você ia, fazia, o negócio acontecia. Eu ficava maravilhado com aquilo, e eu falei, Senhor, por que só ela? Por que só aquele e aquele? Por que não comigo? E aí, eu perguntei, como é que faz? Qual é o segredo? Aí, a pessoa me disse assim, nenhum. Está escrito na palavra de Deus, aquele que buscar o Senhor de todo o coração o achará. E aí eu estava num momento de necessidade, tinha terminado a faculdade, um milagre de Deus aconteceu, não porque eu terminei a faculdade, viu, irmãos, porque eu gostava de estudar. Naquela época, quando eu entrei no meu curso, eu gostei de estudar. Senão interpreta mal. Ei, pastor, mó largado, né? Não, eu gostava do meu curso, gostei muito do meu curso, mas eu não poderia terminar o curso porque eu não tinha pago a faculdade. Deus fez uma obra maravilhosa que vocês já sabem, né?
me deu perdão da dívida, a universidade me deu perdão de toda a dívida, não precisei pagar mais nada. E aí veio o plano Collor, todo mundo desempregado. E agora você imagina, eu já não tinha onde cair morto, buscando a oportunidade de emprego, plano Collor, pronto, quebrou todo mundo. E eu precisava tomar uma decisão, se eu voltava para minha casa em São Paulo, para minha família, ou se eu ficava em Campinas e ia crescer espiritualmente na igreja que eu estava e desenvolver minha vida profissional. Eu não sabia. E aí eu perguntei para a líder da igreja, ela olhou para mim, você já orou? Eu falei, já. Respondeu, não. Então por que você está fazendo aqui? Então tá bom. Você sabe o que é ficar 3 dias dentro de um quarto? Você não tem noção. Todo mundo vai fazer, nossa, deve ser difícil. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A primeira manhã foi vontade de comer um pãozinho quentinho com a manteiguinha derretida. Estava ali, sentindo o cheiro, todo mundo comendo lá no quarto. Entrou à tarde, deu sede, deu vontade de ir no banheiro, deu vontade de tomar suco de laranja, deu vontade de um monte de coisa, mas eu não vou, eu vou ficar aqui. Oração e palavra. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Aí chegou, sei lá que horas da noite, não sei. Deu sono. Mas você não estava em jejum? Eu estava, mas vigília eu não estava só em jejum. Aí eu fui dormir. Dormi. Quando eu fechei os olhos, eu falei, glória a Deus, o Senhor vai falar comigo nos sonhos. Nada. Amanheci como uma noite qualquer, com fome. Mas eu falei, Senhor, eu só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. E eu estava morando na casa de um amigo, morando de favor, porque eu não tinha dinheiro. E aí a mãe dele, eu ouvi a mãe dele lá na cozinha, quando ele saía do quarto. O que está acontecendo? O Maurício está com depressão. Leva esse menino para o hospital, olha, ele vai dar um troço aí no quarto. Eu não quero problema aqui na minha casa. Aí ele era cristão, né? E ele falou, não, mãe, ele está orando, que é isso? Orando o dia inteiro, ontem. Ele precisa sair para procurar emprego. Eu ouvindo isso, Senhor, eu não vou dar ouvido a essas vozes. Eu vou buscar o Senhor. Irmãos, resumindo o 3º dia, Deus disse que está abrindo uma porta, que era para eu parar de jejuar e que era para eu me alegrar. O que eu fiz? Saí, tomei café, tomei banho. A mãe dele olhou para mim, você está bem? Eu falei, estou ótimo. Acho que 2 dias depois surge uma oportunidade de emprego para mim. Então eu consegui ficar em Campinas tal, e daí vai. Muitas pessoas passando necessidade naquela época, eram recém-formados. As portas de emprego estavam fechadas, meus amigos todos com os seus familiares, tranquilos, né? Na casa com a família. Mas eu precisava dessa oportunidade. Muitos dedicados em muitas coisas, começando prova de especialização tal. E eu já estava empregado. E ele disse, como é que você conseguiu? Eu falei, Deus abriu as portas, né? Então eu queria dizer o seguinte para vocês, irmãos. É interessante porque, se você olha no passado e olha hoje, muitas pessoas, você vê muitas pessoas, no relato bíblico, muitas pessoas andavam com Jesus. Hoje, muitas pessoas estão buscando andar com Ele. E por que aquelas multidões seguiam o Senhor? Porque hoje, muitas pessoas buscam a Deus. Hoje nós sabemos, muitos buscam para resolver problemas, mas no relato bíblico, mostra também que muitas pessoas buscaram Ele porque tinham algum problema. Mas é interessante que, depois que o problema era solucionado, muitos continuavam a andar com Ele. Esse que é interessante, né? E eu queria dizer para você o seguinte, é importante nós alinharmos a visão que nós temos do Senhor de acordo com a sua palavra. Hoje a gente ouve falar de Jesus de muitas formas, mas uma coisa é certa,
Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, vigia, viu? Vigia, porque o preço na sua vida vai ser alto se você não vigiar. Aí eu olhei, que palavra atravessada é essa? É o que você está falando, meu irmão? Não, porque se você não fizer isso, não fizer aquilo, o Senhor vai te pegar de jeito, vai te pegar na curva, e vai fazer não sei o que, não sei o que lá, ou então ele vai te pôr no leito de enfermidade. Eu falei: está amarrado, eu não sirvo o capeta não, meu, eu sirvo é o Senhor. Aí ele falou: pois é dele mesmo que eu estou falando. Não, irmãos, se o Senhor fosse dessa maneira, você andaria com ele? Todo dia sendo ameaçado, uma vacilada, pau na moleira, você estaria andando com ele? Rapaz, estava todo mundo com cabeça fraturada aqui. A gente vacila todo dia? Eu não é. Estava todo mundo com cabeça fraturada, né? Mas, irmãos, a visão que nós temos que ter do Senhor Jesus é que Ele não é um acusador, né? Na verdade, Ele não vem para acusar, Ele vem para revelar o caminho, não é verdade? Ele não veio para acusar, mas Ele veio para revelar o caminho que nos leva à salvação. E estão dizendo que Ele ficou diferente, estão dizendo que Ele ficou mal-humorado. Não é verdade. Não é verdade. É interessantíssimo porque o homem, quando vê uma falha, ele acusa, ele critica. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus hoje, aqui na terra, Ele conhece cada detalhe da tua vida e Ele não te repudia. Ele não se afasta de você. Ele não te quer longe, com todas as suas falhas, os detalhes mais profundos da sua falha, a motivação mais carnal que talvez você tenha. Ele conhece, Ele sabe o detalhe e Ele quer te trazer para perto dEle. O homem faz diferente, mas Deus não. Né? E na verdade, é por Ele ser assim, que as pessoas, inclusive as crianças, conforme a palavra de Deus nos mostra, as crianças tinham prazer de correr para Cristo e ficar em volta dele. Aí algumas pessoas se queixaram disso, e o Senhor: não, deixe vir as crianças, deixe elas. Ele não era uma expressão de ameaça, e se Ele não era, Ele não é, porque a palavra de Deus diz que Ele não mudou. Amém? Ele não mudou. Quando nós temos um coração sincero, irmãos, coração sincero não significa coração perfeito, coração sincero significa transparência. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço às vezes a maldade que está no meu coração, mas eu olho para o Senhor sem medo dEle, porque eu sei que só Ele pode mudar o meu coração. O que eu faço? Eu vou me achegar a Ele e falo: Senhor, muda o meu coração, porque o Senhor tem poder para fazer isso. Eu sozinho não consigo. Entende isso, irmãos? Nós tentamos resolver as nossas questões muitas vezes do nosso jeito. Como a gente perde tempo, não é? A gente perde tempo, a gente se frustra, o negócio fica esticado às vezes, chega lá no meio do caminho, não sabe mais o que fazer, porque mudou tanto. E aí esquecemos que se nós dedicarmos um tempo de relacionamento com Deus, Ele pode nos revelar a solução, Ele pode nos dar a saída, Ele pode nos orientar. A palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer em se revelar a cada um de nós, né? O Senhor, Ele não veio para bater na sua moleira, o Senhor não veio para quebrar suas pernas como eu já ouvi jovem, né? Brinca com Deus que Ele quebra tuas pernas, né? Eu falei: que é isso? Né? Não é isso? A gente ouve isso. Não, na verdade Ele veio para sarar o doente, não foi? E na verdade a situação do pecado também é comparada à doença. Ele veio para aqueles que estão enfermos. Nós não enxergamos,
Nós às vezes não conseguimos ouvir. Ele está falando e não ouvimos, não damos ouvidos. Estamos cegos, não estamos vendo para onde que nós estamos indo quando não damos ouvidos ao Senhor. Estamos às vezes como coxos, né? Andando, cai, levanta, cai, toda hora que cai machuca. E ele disse que veio para os doentes, então ele vem para mudar a nossa história, irmãos. Ele vem para mudar a tua história. Ele vem para te dar entendimento da vida, abrir os teus olhos, né? Ele vem para você andar agora com passos firmes, com saúde, passos não só com pernas, não, né? O caminhar da vida, ser consistente, com clareza, com objetivo. Dar ouvidos ao Senhor é você ganhar tempo na sua vida. Você não perde, você ganha tempo, né? Jesus ele veio para cumprir a promessa do Pai. Quando o homem pecou, eu acho maravilhosa aquela passagem de Gênesis capítulo 3. O homem peca, a ideia que a gente tem, se a gente estivesse naquele lugar, acho que assim, vai cair um raio, queima os dois, faz tudo de novo, né? Ah, não deu certo, né? Faz tudo de novo. Não, ele não fez isso. Ele falou da consequência que o homem ia ter por causa do pecado, mas levanta-se um plano de resgatar o homem da nova condição. O homem se afasta de Deus e Deus já cria um plano para resgatar o homem. Irmãos, isso é uma expressão clara, profunda, nítida de amor por cada um de nós, irmãos. Está entendendo isso? Agora você tem que pegar esse conhecimento e levar para o seu dia a dia. Leva para o seu dia a dia. Leva para o seu dia a dia. Pessoas aí fora estão precisando, irmãos. Você é portador das boas novas. Você tem uma mensagem maravilhosa para as pessoas. As pessoas estão cansadas de serem repudiadas, de serem usadas, de serem criticadas. E aí tem gente apresentando Jesus como um parceiro desse povo aí. Está errado. Está errado. Quando nós falamos de uma palavra assim, o amor e a compaixão de Cristo, eu sei que muitas pessoas pensam diante disso em negociar com Deus. Então eu posso pecar porque Ele perdoa. Infeliz alma que pensa assim, né? Deus é amor, mas Deus é justiça. Estão entendendo? Deus sonda coração, ninguém engana o Senhor, porque é o único que pode esquadrinhar mente e coração de um homem, chama-se Deus. E Ele faz isso não para bisbilhotar a sua vida. Ele faz isso, por quê? Porque Ele busca pessoas que querem andar com Ele. Por quê? Porque onde estão essas pessoas, Deus está ali fazendo um trabalho na vida daquela pessoa, se revelando para aquela pessoa, até aquela pessoa se despertar, a venda cair e ele enxergar o Senhor. Porque quando ele enxerga o Senhor, ele se rende a Cristo Jesus e aí ele nasce de novo, não é isso? O novo nascimento que está relatado lá no Evangelho de João, capítulo 3, você vê lá. Estão entendendo, irmãos? Então, mas entenda bem, este amor e compaixão do Senhor, que não tem como medir a extensão, a profundidade, a largura, não tem como medir. E eu nem quero medir, o que importa é sentir isso, é viver nessa dimensão. Porque tudo muda. Quando você recebe isso dele, você começa a ficar constrangido quando você não age da mesma maneira. Porque você também é um pecador como o outro. Quem é você para ser diferente do Senhor? Se o Senhor que é perfeito tem compaixão, quem somos nós para então acusar aquele que peca como nós? Estão entendendo? Aí a nossa visão da vida começa a mudar. A visão das pessoas começa a mudar. A nossa palavra começa a ser menos pesada. Começamos a ter um pouco mais de paciência com as pessoas. E aí o que começa a mudar? A sua vida começa a mudar. Estão entendendo?
Deus, Ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. É assim, né? A hora que você fala, não, Deus está trabalhando na minha vida, sonho teu, está trabalhando na vida sua, você mora na sua casa da sua mulher, né? Chegou o ano de bênção na vida da sua mulher, né? Que você era difícil, né? Aí a sua mulher orou muito, aí chegou o tempo da sua mulher tomar o refrigério, né? Então, aí você acha que está trabalhando só na sua, não. Na sua está transformando, está te dobrando, e a sua mulher está se deliciando, né? Não é assim? É assim. Então, irmãos, entenda isso. Cuidado, entender o amor de Deus, a compaixão de Deus por nós, a presença de Deus, o poder de Deus a favor da nossa vida. Ele quer realizar. Tem enfermidade, ora. Morre orando, mas ora. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Está escrito todo dia, está escrito todo dia, está escrito. Irmãos, as pessoas que mexeram com o coração do Senhor Jesus foram curadas. Foram ou não foram? Aqueles amigos da pessoa que estava no leito, eles foram na parte mais alta da casa, abriram a parte mais alta, vamos falar como aqui no Brasil, destelharam a casa não tinha laje, destelharam a casa e desceram a cama do amigo, para conseguir chegar até Jesus, que tinha uma multidão dentro daquela casa. O que aconteceu? Aquilo chamou a atenção de todo mundo, inclusive de Jesus. Aquele homem saiu carregando a cama dele. Nós temos que chamar a atenção do Senhor. De que jeito? Com a fé. Isso é fé, irmãos. A fé coloca você para orar. Não aconteceu nada, continua orando. Por que você está orando? Porque eu creio que o Senhor me ouve. E Ele me prometeu isso. Então eu vou orar. Entra ano, sai ano. Irmãos, a minha família toda foi alcançada depois de 13 anos de oração, todos os dias, com jejum e oração. 13 anos. Não valeu a pena? Como valeu? A minha família é salva. Tudo enfiado em coisa esquisita. E doutrinado, hein? Se pegar pessoa doutrinada, você tem que defender a sua fé. Apologética, né? Tem que saber defender, porque senão você não dobra. Mas aí é o poder de Deus. Você tem o poder de Deus, querido. Ouça isso. Você que entregou a sua vida a Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você, a glória de Deus está em você. A palavra de Deus lá atrás diz que a glória de Deus já brilha sobre ti, não é? Você tem o poder de Deus. Pastor, eu não vejo nada. Você não tem que ver nada com seus olhos, não, irmão. Você tem que orar. Ora, invoca o Senhor, invoca o agir de Deus, e o Senhor vai completar essa obra. Você vai ver os sinais acontecendo. Está escrito. Não está escrito? O que aconteceu no Novo Testamento, ali, né? O que aconteceu ali? Mateus escrevendo o que havia acontecido. Havia se cumprido. Amém, irmãos? O Espírito de Deus está no nosso meio. O Espírito de Deus está no nosso meio. O Senhor não está no nosso meio para enfeitar a sua vida, porque você nem consegue ver. Ele está para fazer diferença na sua vida, para as pessoas verem a sua vida sendo transformada. Irmãos, a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Ele tem que se manifestar na sua vida. Mas pastor, não está se manifestando tanto não. Então por que você não busca? Vai buscar e fala: Senhor, eu quero ver o Senhor presente na minha vida. Se faz manifesto na minha vida, nas pequenas e grandes coisas da minha vida. Irmãos, como é gostoso. Aí né? Aquele dia eu compartilhei, amanheci o dia, Deus, que vontade de tomar um suco de uva 100% natural. Lembra disso? Você fala: que bobagem. Você fala isso com Deus? Eu falo tudo, irmãos. Eu até falo com Ele quando eu vou cortar a unha. Eu falo: Jesus, eu vou cortar a unha. Aí você fala assim: que bobagem. Eu incluo Ele o tempo todo, em tudo que eu faço, eu falo, eu converso. E aí eu falei do suco de uva, o que aconteceu? Vem a irmã no culto: pastor,
eu trouxe aqui um negocinho para você. Na hora que eu tiro do saquinho, o que era? Um suco de uva 100% natural. Quem avisou? Foi a pastora Cris, ela nem sabia. Eu não liguei para a irmã Ana, faz favor, eu sei que a senhora tem um tanto de garrafa de suco de uva natural aí, manda para mim, porque ela não tem. Mas Deus ouviu e resolveu usar ela para me abençoar. Irmãos, é gostoso demais você ver Deus cuidando dos detalhes da nossa vida. Ele é real. Deixa Ele fazer mais parte da sua vida. Deixa Ele se envolver mais com o seu dia a dia. É você que permite isso ou não. Convida Ele, começa a conversar com Ele, compartilha mais as tuas coisas e você vai ver se Ele não vai começar a se mostrar mais. Dá espaço para Ele como uma pessoa, dá espaço para... Quando você dá espaço para uma pessoa na sua vida, ela vem compartilhar com você. Você não dá espaço, você não deu. Ela fica longe, mesmo querendo fazer parte. Amém? Vamos orar? Deus, nessa tarde, eu estava orando lá em casa, e Deus pediu para compartilhar essa palavra com vocês, porque tem muitas pessoas aqui, cristãos, que estão sentindo uma coisa assim, uma sensação de vazio. Esse vazio, querido, é exatamente isso. Busca o Senhor, Ele vai te preencher. A alegria vai voltar para o seu coração. Essa insegurança vai sair. A insegurança que está batendo aí em você é porque a tua fé ficou um pouco abatida. Renova a sua fé. A renovação da fé é na presença de Deus, não é em outro lugar. E nem com outras pessoas, é com Deus, é gastando tempo de oração, meditando na palavra de Deus, lembrando quem é o Senhor da tua vida, aquele que te resgatou da maneira tão maravilhosa e gloriosa que foi, entregou sua vida lá na cruz. E você que deixou essas coisas, a sequidão tomar o seu coração e está tentando substituir com outras coisas, as coisas do mundo destroem. Elas não ocupam e nunca vão ocupar o lugar de Deus na sua vida. Não deixa, não preencha, não tente resolver de forma simplista, preenchendo com os prazeres desta vida, buscando ser preenchido com isso, porque a tua vida vai secando cada vez mais. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fala com Deus. Se essa palavra foi para você, se o Senhor ouviu ali o seu coração, às vezes você nem compartilhou com Ele, mas Ele ouviu o seu coração, lá no secreto, né, da sua vida, da sua alma, e Ele vem e traz a palavra nesta noite, agradeça ao Senhor e siga a direção dessa palavra. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, meu Pai. Meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor se mostra presente, como o rei Davi, que viveu momentos intensos, difíceis e também alegres diante do Senhor. Ele declarou que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Na verdade, o Senhor é o socorro bem presente em todas as horas da nossa vida, porque o Senhor não é presente apenas para nos resgatar e nos livrar do mal, mas o Senhor compartilha conosco todos os momentos da nossa vida. Isso é maravilhoso, Senhor, saber que enquanto nós dormimos o Senhor está ali, sabendo enquanto nós dormimos o Senhor pode também compartilhar dos nossos sonhos, sabendo, Deus, que quando nós abrimos os nossos olhos o Senhor está ali. Aleluia, Senhor, porque sabemos com tudo isso que o Senhor é aquele que zela, aquele que guarda a nossa vida, nos protege, nos livra, nos direciona. Quando nós permitimos, o Senhor direciona a nossa vida. Mas Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós te adoramos, ó Deus, pela maneira gloriosa que o Senhor trabalha na nossa vida. Nós te bendizemos, ó Pai, porque mesmo quando nós achamos que somos muita coisa, quando nós achamos que temos o domínio do nosso amanhã, e nós nos deparamos com frustrações, o Senhor se mostra presente ali, dizendo: filho, você não está sozinho, agora você deixa eu dirigir um pouco da sua vida. Sim, meu Deus, às vezes nós precisamos aprender com a vida que nós somos limitados.
Mas o Senhor, de uma maneira tão doce e maravilhosa, o Senhor é paciente. O Senhor fica ali aguardando a oportunidade que nós abrimos o nosso coração e dizemos: vem, Jesus, vem assumir o controle da minha vida. Assume o controle da minha vida, Senhor, e cumpre este plano maravilhoso que o Senhor tem para mim. Meu Deus, que o Senhor nos perdoe quando nós, como aquele cântico diz, quando nós achamos que crescemos muito e não nos sentimos mais como crianças frágeis na dependência do Pai e tomamos o controle da nossa vida. Nos perdoe, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe esta igreja. Eu peço que o Senhor visite essa igreja de uma forma especial e maravilhosa. Como o Senhor visita a minha vida, como o Senhor visita a vida de tantos que buscam o Senhor. Meu Deus, visita esta igreja, Senhor, para que esta igreja seja uma igreja que adore o Senhor em espírito e em verdade. Que seja uma igreja que busque o Senhor não porque existe um cronograma da igreja, mas busca o Senhor porque é apaixonado pelo Senhor, porque não consegue ficar sem falar com o Senhor, não consegue ficar sem encontrar com o Senhor todas as manhãs, não consegue deixar de buscar o Senhor antes de inclinar a cabeça num travesseiro. O último pensamento antes de adormecer é o Senhor. É um obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pelo amanhã que o Senhor prepara para mim. Mesmo que o dia tenha sido difícil, vou descansar, porque o Senhor estará comigo amanhã. Meu Deus, que esta fé leve os meus irmãos a terem vitória, conforme a Tua palavra diz. Esta fé nos faz vencer o mundo. Que assim seja em nome de Jesus na vida dos meus irmãos. Que a fé deles seja fortalecida dia após dia. Em nome de Jesus. Amém.